Fala, galera! Estamos aqui novamente, professora Tabita e o professor Silvio Santos. Juntinhos para mais uma vez dar continuidade ao nosso conteúdo. E agora a gente chegou aonde, hein, professor? Na nossa aula. Fala aí, prof. Chegamos aí na nossa aula 31, vamos falar sobre o DNA, né? O estudo do DNA. Nós já falamos aí sobre a estrutura do DNA, falamos sobre alguns processos envolvendo o DNA, replicação, tradução, RNA e DNA e RNA, né? Os processos que envolvem ele. Falamos aí também sobre a questão da mitose e meiose, que vocês viram como é que ele se divide, né? Como que acontece a divisão dos cromossomos. E a gente sabe que tem muita coisa, né, na ciência aí sendo ainda até mesmo estudada, mas também já tem muita coisa pronta envolvendo estudos sobre o DNA, né? Como, por exemplo, alimentos transgênicos, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Então, coisas que envolvem o DNA, né? Independente da estrutura que ele tem, né? Digamos assim, envolvendo a mão do homem no DNA. Tudo isso é possível hoje em dia, né? E a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre isso, né, professora? Exatamente. Então você vai ficar ligadinho aqui com a gente, porque a gente não pisca, né, professora? Exatamente. Pisca sim, somos humanos. Mas eu quero que você fique conectado aqui com a gente para a gente dar início, então, à nossa aula, tudo bem? Vamos lá, então? Beleza, então. Vamos lá, então. Ali na nossa tela, pode jogar na tela isso, né? Temos o estudo do DNA, parte 1. Genoma humano, são os tópicos da aula, DNA recombinante e transgênico e biotecnologia, tá bom? Esses são os temas que a gente vai estar abordando agora nessa aula. Habilidades, professora. Nossa habilidade número 1 diz o seguinte: relacionar as propriedades biológicas do DNA com a reprodução celular como forma de explicitar que o DNA é a molécula diretamente responsável pelo quê? Hereditariedade, tá, galera? E a 2, a gente vai reconhecer os princípios, os principais elementos e substâncias químicas que são formadoras dos seres vivos para caracterizar o que significa a vida. É isso aí. Estamos juntos. Então, primeiramente, genoma humano, né? Mas o que vem a ser o genoma humano? De uma forma mais geral, o genoma humano, ele é o conteúdo genético, né? Todo o conteúdo genético de um ser humano, tá? Então, agora um conceito assim mais técnico, digamos, né? É toda a informação hereditária, tá? Que passa aos descendentes de um organismo que está codificado em seu DNA ou em alguns vírus no RNA. Ou seja, pessoal, é o conteúdo, trocando em miúdos, né? É o conteúdo genético que tem essa capacidade de carregar as características hereditárias de mim, eu não sei, né? Como é que diz? Minhas para os meus filhos, né? Ou seja, do pai e mãe para os filhos, tá bom? Então, quando você ouve falar em genoma humano, você tá ouvindo algo que se refere ao conjunto de genes presente no DNA humano. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de um cariótipo, claro, um cariótipo humano que vai ter quantos pares, pessoal? 23 pares, tá bom? 23 pares. Lembrando... Você pode observar e tem a numeraçãozinha, galera. Que é a mesma coisa que 46 ao todo, né? Então, se nós temos 23 pares, então significa que nós temos 46. Sempre bom lembrar que um cariótipo humano é 46, mas dependendo da espécie que você estiver se referindo, o cariótipo vai ser diferente, não é isso, professora? Exatamente. Cada espécie, o que define, né, a espécie é o número de cromossomos nele existente, para que possa formar gametas, para que no encontro das suas células reprodutivas forme esse novo ser. Tá, então o genoma humano ele inclui tanto os genes como as sequências não codificadoras, que são muito importantes para regulação gênica, dentre outras funções. Deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Olhando aqui para a gente. No nosso genoma, pessoal, no nosso DNA, existem vários genes. O DNA é composto por vários genes. Esses genes são compostos por aqueles nucleotídeos que a gente já viu lá, né? Adenina, guanina, enfim.
tá? É uma dupla fita composta por vários genes. Só que no decorrer do nosso DNA, existem regiões codificadoras de informação e existem regiões que não codificam informação nenhuma. Aí você pode perguntar assim, por quê, né? Porque, o que significa essas estruturas, tá bom? Isso significa que, evolutivamente falando, essas regiões que não codificam... Tem uns introns e exatamente. exons, né? Elas não codificam informação atualmente, mas um dia elas foram responsáveis por alguma informação, né? Por algum tipo de proteína que, por algum motivo da evolução, o nosso organismo não precisa mais, tá bom? Então, conforme o nosso organismo vai evoluindo, a gente vai adquirindo ou perdendo funções, né, funcionalidades em determinados tecidos do nosso organismo. Então, esses introns, que são as regiões não codificadoras, elas não codificam informação, mas elas estão lá, elas precisam estar lá, até porque, através desses introns, a gente fica sabendo o que teve no nosso passado em termos genéticos, tá bom? Então, não é toda a região do DNA que codifica informação. Porém, as regiões que não codificam informação, elas são muito importantes para explicar de onde a gente veio, quem nós éramos, que tipo de ser humano tinha há milhares de anos atrás, né? Funcionalidades, fisiologias que existiam e que agora, às vezes, não funcionam mais. Exatamente. Tá bom, pessoal? Então, no nosso... Opa, cadê? Agora pode jogar na tela. Isso. Voltando aqui, tá. Então, são muito importantes para a regulação gênica dentro de outras funções, tá bom? Bom, então, é a parte funcional do DNA. Quando a gente fala em genoma humano, né, a gente está se referindo à parte dele que funciona. Nós falamos ainda há pouco que existem regiões que não codificam informação, mas, no caso aqui, o genoma se refere à parte funcional do DNA. No caso do genoma humano, por exemplo, apenas 3% é formado por genes, né? E os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares, tá? Então aqui a gente tem um núcleo, né? Um núcleo celular. Dentro dessa célula a gente tem aqui os cromossomos, esse mais azulzinho aqui, dentro desse núcleo. E o cromossomo nada mais é do que o quê? Uma fita de DNA, né? Toda enroladinha, né? Dupla hélice com aquelas devidas bases nitrogenadas ligadas. E cada determinada porção dessas bases nitrogenadas formam um gene, que, por sua vez, esses genes vão ser responsáveis pela codificação de uma proteína. Afinal de contas, a maior parte do nosso organismo, né, o nosso organismo, de uma forma total, ele é formado por proteínas. Então, é por isso que é tão importante essa sequência de genes, né, trabalhando de uma forma correta para que o nosso organismo funcione diferente. Uma observaçãozinha... Funcione diferente não, funcione Sim. normalmente, né? Uma observaçãozinha em cima da imagem, galera, é que o professor circulou ali os cromossomos. Vocês têm que lembrar que a gente tem aquelas fases, né, de intéfase, onde você tem um nucleóide ali que você não consegue distinguir nada dos cromossomos. Quando essa célula se prepara, passa por todas aquelas fases G1, S, G2, aí sim acontece todos os processos, se for mitose ou meiose, mas vai passar pela prófase, metáfase, anáfase, certo? E vai se modificando ali. E aí esses cromossomos, a parte inicial é o condensamento. Então a gente pode, olhando essa imagem, né, professor, exatamente, dizer que ela está no processo que vai se dividir, porque você consegue ver ali o centrômero, mostra ali pra gente, prof, a primeira, como é que diz, a constriçãozinha, né? Bem no meio ali do cromossomo. Você percebe uma cinturinha nele, né? Exatamente. É a região do centrômero que liga as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos, tá? Exatamente. Então, só para dar sentido aqui, ó, os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares
do tipo adenina, timina, citosina e guanina, tá bom? Que oferecem as informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo precisa produzir. Professor, vamos ver se os meninos estão ligados mesmo, professor? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha aqui pra gente. Olha aqui pra gente. Se a gente estiver falando de adenina, se ligando à timina, e guanina se ligando à citosina, a gente pode afirmar, professor, que a gente está dizendo que são bases nitrogenadas contidas no DNA ou no RNA? Eu acho que é no DNA, né, professora? Exatamente. Se você pensou DNA, você está certo. Em que situação denunciaria que tem RNA no meio? Qual é, gente? A presença da adenina ligada à uracila. Exatamente. Se tiver uracila no meio, é RNA. Agora também é o seguinte, quando a uracila está no meio, lembre que a uracila sempre vai estar no RNA e não no DNA, entendeu? Exato. Não confunde isso, porque DNA é uma dupla fita, RNA é uma fita única. Então, só no RNA vai existir uracila, no DNA não. Exato. Beleza? Então é isso. Agora eu te pergunto, por que tem querer saber do genoma? Por que isso? Assim, né? Por que é importante? Por que foi um estudo tão importante quando decifraram, né, o genoma humano? Você já pensou você entrar numa floresta para chegar num determinado caminho, num determinado local, sem você ter o mapa daquela floresta? Você não vai ter soluções para os seus problemas, você não conhece. Quando você faz um mapeamento, né, daquela região, aí você sabe as possibilidades de perigo aqui, o que pode acontecer aqui, ali tem uma lagoa, eu posso chegar lá e beber água, entendeu? A mesma coisa é o genoma. A importância de se saber, né, que tipo de genes existem no genoma humano, isso pode abrir portas para, por exemplo, curas de determinadas doenças, né? Você sabe o gene, né, que determinadas doenças agem, né? Então, que foi o que aconteceu agora com o período pandêmico, né, galera? A gente teve uma bioquímica que representou aí o Brasil muito bem, né? E ela fez a descrição de todo o genoma do SARS-CoV-19. E aí ficou mais tranquilo, né, para toda a equipe, que foi mundialmente, a equipe se organizou, batalhou, suaram, não dormiram para poder fazer essa codificação desse vírus, né? E aí a gente tem, então, as vacinas. Então, isso é muito importante que o professor está falando em relação a tentar prevenir ou quando numa situação de pandemia ou que seja endemia, mas você conseguir fazer logo um estudo rápido, acelerar os processos para poder controlar isso. Exatamente. E vale lembrar que isso está dentro da questão da biotecnologia, né? Você está mexendo ali com DNA, de uma certa forma, em prol da vacina, da construção de vacina, que não deixa de ser uma tecnologia na área da saúde. Tá bom, pessoal? Então, voltando lá. Volta para a tela. Nós temos aí, então, genoma humano, né? Como eu falei, essas bases nitrogenadas, elas vão oferecer informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo precisa produzir, tá? Sequenciamento do genoma humano, é o que eu acabei de falar, né? Eu acabei até adiantando. O sequenciamento é a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases, né, que são as bases nitrogenadas, que são aquelas letrinhas, contidas no DNA, se encontram. Então, aqui na imagem, você vê, né, algo que você já conhece. Ó, são as bases nitrogenadas. Isso aqui provavelmente é um computador, né, de algum cientista, de algum grupo de cientistas, e é exatamente esses tipos de trabalho que eles realizam com sequenciamento genético, né, para determinadas doenças. Por exemplo, eu quero descobrir qual é o gene de um determinado vírus que causa a doença, né? Porque o vírus, por exemplo, ele tem um monte de gene, ele é uma sequência de genes, entendeu? E o que acontece? Existe um gene desse responsável pela patologia que ele causa. Então, se de repente não é tão simples assim, tá, pessoal? Mas é só um exemplo. Então, se de repente eu for lá, eu descubro esse gene, vamos supor que eu retire esse gene desse vírus, ele pode ficar inofensivo.
tá? Ele pode ficar inofensivo, olha aqui para mim, isso. Ele pode ficar inofensivo e assim, né, ser usado em vacinas, porque a vacina ela nada mais é do que ela vai mostrar para o teu organismo aquele vírus, o teu organismo vai produzir uma defesa contra ele e agora, quando aquele vírus vier de novo, ele não te afeta mais. Só que para eu introduzir esse vírus em você na forma de vacina, eu não posso introduzir ele na maneira nativa, porque senão ele vai causar doença em ti. Eu tenho que modificar ele geneticamente para suavizar, né? E ele sirva só para causar um choque no teu corpo, para o sistema imunológico poder agir, entendeu? Então, tudo isso, a gente está falando aqui de vacina, mas tudo isso tem a ver com o conhecimento do genoma, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Então, quando se diz que um genoma foi sequenciado, queremos dizer o quê? Que ele foi determinada, que foi determinada a ordem que as informações de genes estão colocadas no genoma. É uma espécie de mapeamento, né? Aquilo que eu acabei de falar. Quando você tem um mapa de um local, você sabe o que vai vir depois, o que está próximo de quê, onde é que eu posso mexer. Não, essa região aqui é uma região muito perigosa. Então, o sequenciamento ele é importante por causa disso. Mas para que serve, professora? Com o sequenciamento dos genomas, galera, nós podemos obter informações sobre a linha evolutiva de cada organismo, saber quem tem o DNA mais parecido com quem, mas e em que isso vai influenciar? Olha aqui para mim. Quando a gente fala que ele vai permitir esse estudo, essa compreensão dessa linha evolutiva, então a gente está trazendo a ideia dos processos evolutivos que chegam para cada espécie, né? Então, a partir desse genoma descrito desses organismos, e a gente consegue fazer isso até mesmo com materiais fossilizados, tá, galera? Então, a gente tem materiais que a gente consegue extrair, porque da forma com que esses animais foram fossilizados, você consegue ainda ter resquícios, vestígios e extrair o material genético e fazer o estudo e a compreensão disso. E aí você consegue ver em que ordem evolutiva esse organismo está presente, tá? Exatamente. Isso aqui, pessoal, só uma curiosidade. O nome dessa vasilhinha aqui, desse frasco, é Eppendorf. Eu lembro que eu trabalhei muito com isso, né? E dentro dessas soluçõezinhas aqui, acreditem, nesse caso aqui, né, como a gente está falando de DNA, com certeza existem moléculas de DNA aqui para a gente observar, tá bom? Em determinados aparelhos aí, em determinados procedimentos. Então, as informações contidas no genoma poderão o quê? Resultar em novos métodos de diagnóstico, na formulação de novos medicamentos, vacinas, na prevenção e tratamentos mais eficazes de doenças ou pragas. Vale lembrar, né, que o genoma, um determinado genoma, ele não é só humano. O genoma pode ser o genoma de vários seres que você imagine, né? Como ele diz aqui, ó, pragas, controle de pragas. Então, determinadas plantas, né, são atacadas por determinados insetos. Aí vão modificar o DNA dessa planta para que aquele inseto, de repente, não cause mais doença nessa planta. Então, para tudo isso serve, né, o sequenciamento genético. E temos dentro dessa questão da tecnologia, biotecnologia envolvendo o DNA, nós temos aí o DNA recombinante e transgênicos, que o próprio nome, né, está dizendo, recombinação, é uma recombinante. É uma forma de você manipular o DNA, a palavra seria essa, né? Quando eu digo você, eu estou falando na comunidade científica, tá, pessoal? Você vai recombinar o DNA de acordo, muitas vezes, com o seu interesse, né? No caso aqui dos alimentos transgênicos, às vezes para ele crescer mais rápido, para ele amadurecer mais rápido. Envolve aí também questões até econômicas, às vezes. Às vezes, inserção de uma característica, por exemplo, que no caso de uma cultura, né? Exatamente. Nessa cultura você vai estar trabalhando ali e aí você tem uma variação climática e essas espécies ali na sua cultura precisam ter uma maior resistência, por exemplo, para um período de escassez, de estiagem prolongada. Então, você faz a inserção dessas características
nessa estrutura genética dessa sua cultura, e aí você com certeza vai ter, não é que você não vá ter impactos, né? Porque realmente a situação climática do mundo, do planeta, está passando por tantas alterações que às vezes a gente não consegue controlar todos os intempéries. Porém, a gente consegue minimizar os impactos dessas variações dentro das culturas, né? Para o cunho econômico. Então, joga na tela aí, por favor, para a gente... Isso. Então, DNA recombinante e transgênico, tá? Então, em palavras mais populares, o DNA recombinante, ele é um DNA manipulado, ele é recombinado de acordo com a vontade do que se precisa. Mas, tecnicamente, ele é o nome dado a moléculas de DNA que têm fragmentos, né, ou pedaços de DNA que são derivados de 2 ou mais fontes, em geral, de espécies diferentes. A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permitem a manipulação do DNA. Como eu falei, isso aqui é uma estrutura proteica, tá, pessoal? Como eu disse, né, você pega o DNA e você, de repente, quer que esse DNA ele codifique uma determinada proteína que é boa para que a fruta amadureça mais rápido. Então, eu vou pegar o DNA daquele pé de planta e vou introduzir nele um gene que vai promover o acontecimento que aquilo de um hormônio, né, que faz o AIA, né, que faz com que aquela planta se amadureça mais rápido. Então, é mais ou menos isso que se usa, né, em DNA de recombinação, né, em recombinação de DNA. Cada fragmento, galera, desse DNA que foi clivado, ou seja, separado do resto do material, ele vai, então, passar por essa transgenia, né? Ele é translocado, ele é retirado de um elemento, de um produto, para ser inserido em outro. A gente chama essas técnicas aí, né, dentro das biotecnologias, porque você está trabalhando com vida, né, com seres vivos, né, seja vegetais, animais, micro-organismos, então você está fazendo essa manipulação toda, e isso você tem um objetivo muito claro do que você está fazendo, tá? Para que você consiga realmente usufruir o máximo dessas informações contidas naquele trecho que você está extraindo ali daquele ser, tá? Exatamente. E outra também, né? Pode jogar na tela. A gente também não pega um pedaço de DNA, né? E coloca, né? Insere, né, professora? Em qualquer parte do outro DNA. É preciso que tenham regiões daquele DNA que vai receber esse trecho, né, de recombinação. É preciso que ele esteja no local certo. Por isso é interessante conhecer o mapeamento, o sequenciamento daquele DNA para que você possa manipular esse DNA, tá bom? Então lembre-se que cada gene origina uma proteína, tá? Portanto, ao estudarmos o gene, estamos estudando a proteína que ele codifica. Então aquele código genético que o RNA mensageiro leva para a produção de proteínas, aquilo nada mais é do que um gene, né? É o código proveniente de um determinado gene, tá? Então aqui a gente tem bactérias, tem insetos, tem mamíferos aqui, né, que podem ser, de uma certa forma, manipulados aí. Mas o que devemos fazer para estudar o gene, hein? A gente precisa introduzir o material genético no DNA de um hospedeiro, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser uma planta, tá? Para que ocorra a transcrição do gene em RNA mensageiro e, consequentemente, o processo de tradução em proteína. Então, esses dois, circula aí para a gente, prof. Esses dois processos você não pode confundir. Transcrição do gene e a tradução, tá? Então, na transcrição, você tem uma parte, um trechozinho do DNA que vai ser transcrito em uma só fita de RNA mensageiro. Lembram que esse RNA mensageiro vai se encontrar com as duas subunidades dos ribossomos, unidade maior e menor, para poder fazer, então, o processo de tradução, ou transcrição, tradução, onde você vai ter a origem e o sequenciamento dos aminoácidos formando
diferentes tipos de proteínas, que vão ter ações distintas dentro dos organismos e para executar a função que você está desejando aí no seu estudo, tá? Pode ser na área de saúde, na área da agricultura, da pecuária, não sei, mas você está manipulando todo esse processo. Pode jogar na tela. Então, aqui, ó, DNA recombinante, o hospedeiro, cadê? Reprodução sexuada por bipartição. Isso aqui é um tipo de, vamos supor que isso aqui é uma bactéria, tá? Então, é um organismo que se multiplica e se reproduz rapidamente, como, por exemplo, as bactérias. Ou seja, se eu tenho um organismo que se reproduz facilmente, em larga escala, e eu tenho um gene que eu quero muita proteína proveniente daquele gene, o que eu posso fazer em determinados casos? Eu vou introduzir esse gene em uma bactéria, que é o hospedeiro. Agora, é claro, isso tudo são estudos controlados em laboratório, não é ao léu. Essa bactéria, aí veja bem, eu introduzi um gene que eu quero nessa bactéria. Ao introduzir esse gene nela, ela vai se replicar muito. E todos os descendentes dela vão carregar o mesmo DNA dela. Automaticamente, se ela se reproduzir muito, eu vou ter muitas amostras daquele gene que eu introduzi nessa bactéria. Entendeu? Então, eu recombinei o DNA dela com um gene do meu interesse e, a partir da reprodução dela, né, eu vou obter o resultado que eu quero, né, em termos de quantidades. Então, quando as bactérias se reproduzem por bipartição, elas transmitem aos seus filhos, ó, o seu material genético. E, automaticamente, neste material, se tiver o fragmento do DNA que eu quero, né, em pouco tempo, teremos milhões, olha que interessante, teremos milhões de bactérias com o gene, né? Assim, por exemplo, nós que eu digo, não nós, né? Eu tenho um negócio de nós, mas eu falo sem disso, tá, pessoal? Ó, é uma estrutura que é interessante das bactérias, que é muito responsável, por exemplo, pela grande capacidade da bactéria sobreviver em determinados ambientes, é o plasmídio. O que seria um plasmídio? É uma determinada combinação, um determinado trecho de DNA que a bactéria ela consegue transferir isso para os seus descendentes. Ó, então, o plasmídio ele é o material genético circular, não ligado ao cromossomo e que fica espalhado pelo hialoplasma das bactérias. E ela tem a capacidade, por exemplo, de passar as informações provenientes desse plasmídio para outros indivíduos, né? Então, ele sofre o mesmo processo do DNA cromossomal de transcrição e tradução, além de se o quê? De se multiplicar a cada divisão celular, passando uma cópia para cada filha. Ou seja, a bactéria ela tem capacidade de adquirir uma determinada característica, né? Eu sempre dou exemplos com isso aí, pessoal, com relação a remédio, né? O antibiótico, por exemplo. A gente, às vezes, tem mania de tomar antibiótico à toa. O que eu estou fazendo? Se automedica, né? Exatamente. Eu estou mostrando para a bactéria aquela arma que eu tenho, mas às vezes eu nem preciso. E a bactéria vai ficar ali, calma aí. Aí ela vai anotar todos os dados daquela química e vai criar uma resistência contra ela. Quando você, por exemplo, estiver doente de verdade, que você tomar aquele mesmo antibiótico, ele já não serve mais. Exato. Porque além dela adquirir essa resistência através dos plasmídios, esse plasmídio ela ainda tem capacidade de passar ele já pronto para as outras, e as outras só começam a executar a função. Então esse plasmídio de repente tem produz uma enzima que inibe aquele antibiótico. Então ele já não vai mais servir. Então isso são exemplos, né? Mas isso, nesse caso do plasmídio, muitas vezes ocorre naturalmente aí na bactéria, tá bom? Volta lá para a tela. Eu gosto de rabiscar, eu gosto do meu negócio de desenhar. Beleza? Então, aí a gente vem aqui para os alimentos transgênicos, né? Que é uma situação em que ocorre... São os que já receberam, né? Exatamente, são aqueles organismos que já receberam genes provenientes de outras situações e que muitas vezes os alimentos transgênicos eles têm uma determinada finalidade e muitas vezes está ligado a questões econômicas, tá, pessoal? Principalmente nessas promovidas pelo homem. Então,
são alimentos geneticamente modificados, né? E há séculos o homem utiliza a prática de melhoramento genético para aperfeiçoar espécies animais e vegetais. Tudo começou quando o homem passou a realizar cruzamentos, né, seguidos de seleção artificial das variedades que mais lhe interessavam. Esse procedimento originou inúmeras raças de animais e variedades vegetais que hoje fazem parte do nosso dia a dia. O milho, a soja, né, professor? Exatamente. E como ele diz aqui, né, até ó, no caso aqui, cadê? Animais, né, raças de animais. Né? Às vezes existe muito isso de uma maneira natural, por exemplo, com cães. O pessoal cruza uma raça com a outra, né, dependendo das características que o cachorro Y tem com o cachorro B. Um é brabo e não tem tanto pelo. Aí eles cruzam para ver se dá certo uma raça que não tenha tanto pelo, portanto, não vai dar mais... Fique latindo muito, incomode muito. Exatamente. Então, tudo isso é onde que eles vão agir? Lá nos genes responsáveis por essas características. Né? E, enfim, e através desse cruzamento pode acontecer. Mas, no caso dos transgênicos, o que acontece? Muitas vezes é aquilo que eu falei. Comercialmente falando, o homem tem que bater uma determinada meta de venda de soja. Uhum. Então, ele vai adquirir, vão manipular a semente lá para que essa soja cresça mais rápido, para que uma fruta amadureça mais rápido, entendeu? Então, esses tipos de alimentos são transgênicos e existem muitas controvérsias com relação a eles serem saudáveis ou não. Eu acho que é por isso que você já deve ter visto falar que é melhor orgânico do que... Quando se fala orgânico, está querendo dizer que é o inverso do transgênico, que não foi manipulado, a questão dos agrotóxicos também, né, que acabam muitas vezes alterando a questão aí genética dos indivíduos vegetais ali que estão sendo cultivados, tá? Voltando lá para a tela. Isso. Jogo, passou. O método de transgenia consiste, então, na transferência de genes de um indivíduo para o outro, sendo esses normalmente de espécies diferentes, tá? Então, quando o professor estava falando lá a respeito da questão, né, das culturas, eu lembrei também da questão de quando você faz a pastagem para o gado. Então, tem o gado de corte, tem o gado, né, de leiteiro. Então, quando você está preparando essa pastagem, o que eles vão consumir durante um determinado período, a pessoa tem que trabalhar com esse tipo de vegetação que traga o máximo de proteínas. E aí o que você vai fazer? Você também vai utilizar essa transgenia para poder incorporar mais proteína naquilo que vai estar alimentando o seu gado para esse período, né, de engorda para os gados de corte. Né? Isso é importante também estar destacando aí. E agora a gente chega na biotecnologia. Falamos junto, prof? Olha aí. Que é o quê, gente? É o estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e a sua utilização para fins produtivos. Que é basicamente o que a gente está falando desde o início. Né? A manipulação do DNA, ela tem sempre algum fim. Ou para a saúde, ou para alimentação, né? Ou para remédios aí contra pragas, enfim. Então, tudo isso a biotecnologia, envolve questões do DNA, né, do material de genética, para algum fim, digamos assim, de qualidade de vida, mas também envolve fins lucrativos às vezes. Né? Então a biotecnologia ela utiliza sistemas biológicos, ou seja, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilizações específicas. Aí nós temos um exemplo, né, do uso da biotecnologia na doença da diabetes. A diabetes, que é aquela doença do açúcar no sangue, né? Lembra? Então, o diabetes se caracteriza por quê? Na produção ou na ação da insulina, né? Envolve essas questões, que é um hormônio responsável pela entrada da glicose nas células. Você lembra que a gente tem esses dois hormônios produzidos aí, né? Pelo pâncreas, né? Pelos suprarrenais. Então, você tem a insulina e o glucagon. A insulina é aquela responsável por, então, o teu metabolismo precisa de energia, ele vai inserindo
o que? Açúcar na forma de glicose, na tua corrente sanguínea. Só que existem pessoas que têm ou não têm, ou tem muito baixa essa produção desse hormônio insulina, e aí ele vai ou inserindo muito, ou vai inserindo pouco, e o glucagon ele faz a ação inversa. Um coloca, o outro retira o excesso, né? Então, quando a pessoa tem essa questão da insulina, ela vai ficando com muito açúcar acumulado, e aí vai dar realmente um problema, porque lembra todo o excesso, a gente vem falando disso muitas vezes, né? Tudo que está em excesso é ruim para o organismo, tem que estar tudo mais estável, o máximo possível, tá? Exatamente. Então, olhando aqui para a tela, ó, a maneira mais... Ou seja, a pessoa não produz insulina, então ela precisa de insulina sintética, né? Aquela que a pessoa, você já vira a pessoa tomando insulina, às vezes aplicando. Então, a maneira mais antiga para se obter insulina é fazer sua extração a partir, né, do pâncreas de bois e porcos. Então, a insulina desses animais é semelhante à nossa, porém pode despertar reações alérgicas em algumas pessoas. Ou seja, a partir desses animais, pega-se o gene que produz enzimas, esse hormônio neles, a insulina, e vão fazer ela em laboratório, entendeu? Através daqueles órgãos, aqueles hospedeiros que têm capacidade de se reproduzir em larga escala. Então, como se transfere o DNA à célula hospedeira? Tá? A produção de insulina pelas bactérias é possível graças às técnicas da biotecnologia. Atualmente é possível introduzir segmentos do DNA humano no DNA das bactérias. Tá? São vírus manipulados geneticamente de modo a reduzir a sua patogenicidade, sem anular totalmente o seu poder de infectar a célula do hospedeiro. Esses procedimentos, pessoal, eles são feitos com muita segurança, tá bom? Então, os vetores virais. Deste modo, o que são vetores, pessoal? São micro-organismos que carregam determinadas informações que a gente deseja. Então, deste modo, os vírus infectando a célula trará consigo uma ou mais cópias do gene desejado. Com as técnicas da engenharia genética, é possível somar ao DNA do vírus o gene que quer transferir a determinada célula. De acordo com o vírus, gente, o tipo de vírus é que você vai ter a inserção ou o trabalho específico que você quer. Você quer que ele leve proteína, você quer que ele induza esse outro organismo hospedeiro a produzir mais proteínas, então você vai estar utilizando um recurso que é um vírus para poder fazer toda essa manipulação. Então, os retrovírus, né, possuem a habilidade de integrar o seu DNA dentro dos cromossomos da célula infectada. Então, o gene será inserido no genoma das células hospedeiras e pode, assim, ser transmitido a todas as células filhas das infectadas. Então, essas células vão passar a produzir o gene que eu tanto queria, que eu introduzi nelas através de um vetor viral, né? O vírus injetou lá nelas o material genético que eu queria a fim de produzir a proteína que eu quero. Já os adenovírus não são capazes de integrar o seu DNA ao cromossomo da célula hospedeira. Eles podem transportar genes de grandes dimensões, mas a expressão deles não dura muito tempo. Tá? Os lentivírus, como o HIV, que é a AIDS, tá? Permitem também transferir material genético para as células que não proliferam, como os neurônios e células do fígado, ou para células refratárias para o retrovírus, como as células retiradas da medula óssea. E os adenoassociados de vírus são vírus, né, que vão integrar o seu material genético ao cromossomo da célula hospedeira. Então, a gente viu retrovírus, adenovírus, adenoassociados. Cada um deles vai ter uma função específica e o transporte específico para dentro da célula. Exatamente. Eles têm a vantagem de serem inofensivos para a natureza em relação ao retrovírus, mas não são capazes de transportar genes de dimensões grandes. Processo de transferência, né? Como é que isso ocorre, né? Os procedimentos de transferência do DNA em vivo e ex-vivo têm o mesmo propósito. O gene deve ser transferido para dentro das células e, uma vez inserido, tem que resistir bastante tempo. Neste tempo, o gene tem que produzir grandes quantidades de proteína para reparar o defeito genético, né? Então, essas características podem ser resumidas em um único conceito. O gene estranho precisa se expressar de modo efetivo no organismo que o receberá, né?
O sistema mais simples seria naturalmente injetar o DNA diretamente nas células ou nos tecidos do organismo a ser tratado, né? Na prática, esse sistema é extremamente ineficaz. O DNA desnudo quase não apresenta efeito nas células, né? É isso aí, galera. Muitas informações trazidas aqui nessa aula, tá bom? Mas eu espero que você tenha conseguido compreender que a utilização desses micro-organismos, tá? Vetores, são importantes para etapas, né, bem específicas dentro da área de saúde, tecnologia, agropecuária, enfim, tá bom? Exatamente. A gente poderia ficar aqui a tarde toda falando sobre biotecnologia com vocês, pessoal, mas, felizmente, o tempo é curto e vamos lá para a nossa revisão.